Vamos lá, então, continuar a resolver nossa listinha de exercícios, tudo bem? Então, vamos lá, vamos lá. Ok. Eu tinha corrigido até o número 2, agora vamos para o número 3. O número 3 é assim, olha. Em uma prova de 100 metros rasos, o desempenho típico de um corredor padrão é representado pelo gráfico a seguir. Aí você tem aqui. Aí observa que aqui é velocidade, metros por segundo, e aqui é tempo. Então, ele pergunta, em que intervalo de tempo a velocidade é constante? Velocidade é constante é você observar que aqui não está mudando. Então, você observa que daqui até aqui, a velocidade não está mudando, tá? Então, é do tempo de 5 a 8 segundos, certo? Ok? Vou voltar lá que eu tinha perdido aqui. Isso, voltamos. Ok? Então, é aqui no tempo de 5 a 8 segundos, note que a velocidade ela sempre está a 11 metros por segundo, certo? Então, qual o intervalo de tempo? De 5 a 8 segundos, certo? Em qual intervalo de tempo a velocidade decresce? Olha, observa que aqui o tempo vai passando e a velocidade vai aumentando, né? Certo? Aqui ela permanece aproximadamente constante, e aí a partir de 8 segundos até 15, porque depois a gente não sabe o que acontece, né? Aí o que está acontecendo com a velocidade? A velocidade está sempre diminuindo. Como assim, professor? Olha, em 8 segundos era 11, aí depois 10 e pouquinho, aí aqui em 12 segundos, só para a gente ver direitinho, ó, em 12 segundos, 9 metros por segundo, e assim por diante. Até que no 15º segundo, passa a 6 metros por segundo. Então, qual o intervalo? De 8 a 15. De 8 a 15 segundos, sempre decresce, certo? Vamos mais, vamos mais. Número 4, baseado no gráfico, é gráfico no sentido de que é figura, tá? Então, baseado nessa figura, qual a posição inicial, a velocidade do móvel? Posição inicial é quando você está marcando ali para o tempo igual a 0, né? Então, a posição inicial, ela é de 32 o quê? Metros. Então, a posição inicial é de 32 metros. Ele pede mais, ele pede para a gente achar também qual é a velocidade do móvel. Dá uma olhadinha aqui, ó. De 0 a 2 segundos, passaram-se 2 segundos. Sempre está contando de 2 em 2, tá vendo? Tempo de 2 em 2 segundos. De 32 para 40, ganhou-se 8 posições. De 40 para 48, 8 também. De 48 para 56, 8 também. De 56 para 64, foram 8 posições também. Então, note que ele está ganhando a mesma quantidade de posições, no mesmo intervalo de tempo. Isso é um movimento uniforme. Então, a gente pode vir aqui calcular a velocidade como sendo o espaço dividido pelo tempo. Então, é sempre o mesmo intervalo de 8 em 2 segundos. Então, nós vamos colocar 8 dividido por 2, que nós vamos ter uma velocidade de 4 metros por segundo, certo? Aí ele pede para a gente achar a função horária do movimento uniforme. Lembra que essa função é a função do sorvete? Certo? Então, a posição, a gente vai substituir só a posição inicial e velocidade. Isso que é uma função horária, você deixa de um lado S e T do outro. Então, posição inicial, 32, a velocidade é de 4, então, mais 4T. Vou ajeitar aqui. Isso, mais 4T.
Então, essa aqui é a função horária do movimento uniforme, certo? Vamos para o próximo, então. Um automóvel que se desloca com a velocidade constante de 72 km por hora quer ultrapassar outro que desloca com a velocidade de 54 km por hora. O primeiro encontra-se 4 metros atrás, no instante t igual a zero. Em quanto tempo o primeiro realizará seu intento? Qual é o intento? De ultrapassar o outro, né? Então, vou fazer aqui um desenho. Vou colocar aqui, ó. Então, você tem aqui, tem um automóvel que desloca com 72 km por hora. Olha, pessoal, para alcançar, esse que está atrás tem que ter uma velocidade maior do que o que está na frente. Ele tem uma velocidade maior, né? Esse tem 72, esse aqui vai ser o primeiro. Aí o segundo, com a velocidade de 54 km por hora, certo? E aí, o que ele falou? Assim, que o primeiro encontra-se 400 metros atrás, no tempo igual a zero. Então, aqui a gente vai colocar como se ele tivesse partido da posição 0 e aqui partir da posição 400. Olha, a gente poderia ter colocado 400, 800, 200, 600, importante que a diferença dê 400 metros. Coloquei 0 e 400, que é o mais usual, mais fácil de fazer. Beleza? Aqui é metros. Ok, tem os dados, agora as unidades. Você vai olhar que aqui está em quilômetro por hora e aqui também. Então, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos transformar esse quilômetro por hora em metro por segundo e a gente volta aqui. Então, para a gente transformar... 72 e 54, né? Então, nós vamos pegar o 72, vamos dividir por 3,6, certo? Para dividir, eu tiro essa vírgula, acrescento um zero. Então, fica 2 vezes 36, 72. Desceu o zero, subiu. Esse dá 20. Agora, vamos fazer o do 54. 54 dividido por 3,6, né? Para tirar a vírgula, coloca zero aqui. Então, 1 vezes 36 vai dar 36, que 2 vezes passa, né? Então, 14 menos 6, 4 vai dar 8. Aqui tirou um emprestado, então fica 4 menos 3. Abaixa o zero, 5 vezes 36, 180. Então, deu 15. Ou seja, 72 quilômetros por hora equivale a 20 metros por segundo, já 54 quilômetros por hora equivale a 15 metros por segundo. Nós vamos usar esses, porque lá está falando em metro, então a gente tem que usar a velocidade em metro por segundo. Ok? Vamos voltar aqui. Ok? Então, vamos fazer a equação horária desse aqui. Esse aqui. A equação horária dele, vou chamar de 1. É igual a posição inicial, a gente vai usar essa fórmula, ó, S igual a S0 mais VT. Posição inicial desse aqui eu estou considerando 0. A velocidade a gente transformou lá atrás, esse aqui dá 20 metros por segundo, esse aqui dá 15. Então, a velocidade é de 20. Não precisa desse zero, basta escrever que S1 é igual a 20t, certo? E aqui, S2 é igual a posição inicial, é 400, a velocidade é 15, note que os dois estão no mesmo sentido, então se esse aqui é positivo, esse aqui também. Então, mais 15t, certo? Bem, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos igualar isso aqui, certo? Nós vamos igualar S1 com S2, porque o encontro vai acontecer quando eles estiverem passando pela mesma posição, se não estiver batendo, né? Então vamos fazer o seguinte, igualar 20t igual a 400 mais 15t.
ok? Vou abrir uma outra página aqui. T é igual a 400 mais 15T. Dá um minutinho aqui. 20T, né? S1 igual a S2. 20T é igual a 400 mais 15T. Beleza. Resolver aqui, né? 20T menos 15T, que é 400. 20 menos 15 é 5, então 5T igual a 400. Certo? 5T igual a 400, a gente pega e vai passar agora dividindo, né? T igual a 400 dividido por 5, certo? T igual a 400 dividido por 5. 400 por 5, a gente tem aqui 8 vezes 5, 40. Abaixa o zero, não pode fazer mais nada, coloca o zero aqui. Então, eles vão se encontrar depois de 80 segundos. Presta atenção, o que são 80 segundos? Eu posso escrever 80 segundos como sendo 60 segundos mais 20 segundos. 60 segundos equivale a 1 minuto. Eles vão se encontrar depois de 1 minuto e 20 segundos. Qual a resposta está certa? Todas estão. Depende, de repente, é uma prova de marcar X, tá? Então, o tempo de encontro é depois de 1 minuto e 20 segundos. Agora, para a última. Só um minutinho aqui. Enem modificado. 2 veículos que trafegam com velocidade constante uma estrada na mesma direção e sentido devem manter entre si uma distância mínima. Isso porque o movimento de um veículo até que ele pare totalmente ocorre em 2 etapas. A primeira etapa é associada à distância que o veículo percorre, entre o intervalo de tempo da detecção do problema e acionamento dos freios. Já a segunda se relaciona com a distância que o automóvel percorre enquanto os freios agem com desaceleração constante. Ok, ele pede para vocês esboçar o gráfico, só que é um gráfico da velocidade em relação à distância, tá? Até parar totalmente. Então, o que vai acontecer? Vocês viram que primeiro ele vai perceber, então ele continua com a velocidade constante. E aí depois você tem... Aí ele vai percorrendo aqui, né? E aí depois o que acontece? Você vai ter uma curva aqui é a velocidade, aqui é espaço, em que ele vai fazendo isso aqui, ó. Tá? Aqui já tem a ver com essa, que é o V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Ou seja, ela não é linear, ela tem a ver com uma equação do segundo grau, tá? Então, basicamente, o gráfico é esse, V por tempo. Tá? Que até que ele observa, né, que tem que parar, ele começou a diminuir a velocidade até que ele pare, né? Ele para quando a velocidade é igual a zero. Ok, então é isso. Fiquem com Deus e qualquer dúvida é só me chamar. Bye, bye.